Projeto Sertão Clama começou há alguns anos atrás, não muitos anos, em 2013, 2012 para 2013, eu e minha esposa começamos a orar, porque havia um desejo no nosso coração de cooperar mais com a obra missionária e com o campo missionário, né? Nós começamos a trazer pessoas assim, 5 pessoas para conhecer o campo. Aí a gente trazia 3 pastores, para a gente incendiar o coração dessas pessoas do Sudeste. E aí hoje eu vejo um ônibus lá com 65 pessoas, eu falo, Deus, o que o Senhor está fazendo? Meu nome é Renata, eu sou da Igreja Batista da Lagoinha. E eu conheci o Sertão Clama, na verdade, no ano passado. Eu vim no ano passado e eu descobri porque uma amiga minha me mandou um vídeo da Laura Sogueles chamando o pessoal. Meu nome é Gisele Mora, eu sou dentista, formada há 6 anos, participo da Comunidade da Graça de Atibaia. Conheci o Sertão Clama através da minha amiga Jéssica e esse é o primeiro evento que eu vou participar. Meu nome é Rose, eu sou missionária em tempo integral na cidade de Atibaia, na Igreja Presbiteriana Renovada. Já tem 1 ano e meio que eu tenho trabalhado com a comunidade lá. Conheci o Sertão Clama através do Alan e da Roberta. O Alan é irmão do meu pastor e um certo tempo ele foi para lá e foi onde a gente começou a se conhecer e começou o projeto também. E aí o primeiro de 2018 eu vim com eles, foi muito impactante. 2019 também eu vim, foi muito impactante. Estou aqui de novo em 2020. Minha expectativa para esse Sertão Clama é que a gente possa alcançar muito mais pessoas do que nós alcançamos em 2018 e 2019. Meu nome é Laura, eu sou da Igreja Presbiteriana Renovada. Eu conheci o Sertão Clama há 3 anos atrás, aproximadamente, em uma visita que uns missionários que fazem parte do Sertão Clama foram fazer na igreja que eu congrego. Então eles falaram como tinha sido a experiência deles e eu fiquei muito impactada com aquilo. Meu nome é Neide, eu sou da comunidade Carisma. Conheci o Sertão Clama através do pastor Alan. Estou numa expectativa muito grande de conhecer o Sertão. É minha primeira viagem com esse grupo. Meu nome é Júlia, sou da cidade de Guaratinguetá, frequento a Igreja Bíblica em Guaratinguetá e eu estou nessa viagem e espero que quando eu chegar em Afrânio eu ajude pessoas e ao mesmo tempo eu seja ajudada, seja capacitada por Deus para abençoar vidas e também ser abençoada. Então é uma experiência bem nova e está sendo muito bom, o tempo no ônibus está sendo muito gostoso e eu estou com grandes expectativas para lá, né? Estou com grande expectativa de levar saúde bucal para o povo sertanejo e também levar a palavra de Deus. Quando você vê uma realidade totalmente diferente da sua, você começa a enxergar coisas que você não enxergava na sua vida e agradecer mais pelas pequenas coisas que você tem. Então eu espero, além de impactar vidas, também ser impactada e poder agradecer mais a Deus por tudo que eu tenho. Eu sei que vai ser extraordinário e que aquele lugar vai ser impactado. Espero que Deus ainda faça além do que eu imagino. Lucas, faço parte da Igreja Batista Renovada Fonte Cabira em Carapicuíba e eu fui impactado com o projeto do Sertão através do seminário que eu frequento, onde eu conheci aí o nosso amigo e irmão Alan. Eu conheci o projeto Sertão Clama na minha igreja, na Presbiteriana Renovada de Osasco, através da vida do Alan e da Roberta. Me envolvi ano passado na missão e a minha expectativa para essa missão agora, esse impacto, é que seja uma bênção, que haja chuva de graça sobre aquele lugar e que possamos ser muito abençoados. Eu conheci o projeto desde quando ele iniciou. Eu tenho acompanhado e ajudado nessa obra que Deus tem feito no Sertão. A expectativa do meu coração é muito grande em relação ao que Deus tem para fazer lá. O Senhor já tem falado muito conosco durante o ônibus, na viagem, e eu creio que o Senhor irá alcançar muitas vidas e salvar essas pessoas e fazer com que elas encontrem o amor dele. Meu nome é Daniel, faço parte da Missão Sal de Santo André. Conheci o Sertão Clama através de 2 missionários que já vão há uns 2 anos, né?
Minha expectativa é a melhor de todas, né? É levar a palavra de Jesus, levar a palavra do Salvador para as pessoas de Afrânio. E eu estou feliz por fazer parte dessa equipe. Como voluntário, eu sou profissional na área de segurança do trabalho, mas também sou pastor. E eu gosto de exercer este ministério, que é o de falar de Jesus a todos que precisam. Quero falar para vocês o que está acontecendo. Nós saímos de São Paulo, passamos por várias cidades, estamos com destino a Afrânio, no estado de Pernambuco, divisa com o Piauí. Estamos indo para lá para fazer evangelização das pessoas, para falar do amor de Deus, cuidar das pessoas em situação de vulnerabilidade, de descaso social e abandono do poder público. Então agora nós paramos aqui para poder lanchar, para tomar um banho, já cultuamos, já falamos das coisas de Deus dentro do ônibus, está uma viagem maravilhosa. Vai acompanhando a gente que a gente vai mostrar tudo para vocês que vai acontecer e o que já está acontecendo entre nós, valeu? Deus abençoe! E no fim desse corredor aqui tem mais, desse corredor de cima, tem mais 4 banheiros e 4 chuveiros. E lá no terceiro andar tem um outro quarto dos meninos e tem um quarto que vai ficar para intercessão. E vamos ter o culto à noite, vou ver se os irmãos da comunidade conseguem vir para cá para a gente fazer os cultos aqui no colégio, da igreja. Sei lá, comer alguma coisa, não faça isso. Não saia do colégio, tá bom? Se você for sair, você tem que conversar com a gente, ou alguém da equipe vai com você para fazer alguma coisa, mas não saia do colégio, por favor. E nós estamos aqui, Pai. Muito obrigado. Obrigado por ter conduzido os motoristas em paz. Obrigado por nos trazer, Senhor, em amor até este lugar. Ajuda-nos a caminharmos juntos durante esses dias. Dias maravilhosos de comunhão, de parceria, de amor, de a palavra do Senhor no nosso meio. Que seja tudo para a tua glória. Quem pensou pra gente muito? A gente precisa isso. As pessoas perguntam por que evangelizar no sertão. E eu queria falar para você que existem mais de 6.000 povoados não alcançados. Esses povoados você acha que pode ser uma casinha perto da outra, um bairro perto do outro, mas são lugares que a gente nem imagina que existe. E aí as pessoas sempre me perguntam, mas a gente pode evangelizar onde estamos? E a gente não só pode, como a gente deve fazer isso. Só que você imagina que no Sudeste, cada lugar que nós vamos, nós encontramos uma igreja, numa esquina ou ali na outra esquina.
E aqui você tem quilômetros de distância sem a presença nenhuma do Evangelho, sem a presença de um cristão, de uma pessoa que vai falar sobre Jesus. O Movimento Sertão Clama, ele tem como objetivo principal o despertamento da igreja, o envio de recursos financeiros para o campo, para que os missionários consigam fazer desenvolvimentos sociais no campo, desenvolvimento social nas comunidades. E nós procuramos sempre lugares onde não se tem a presença do Evangelho, ou onde a presença do Evangelho é muito baixa. É o mesmo público que nós atuamos aqui no Sertão como agência missionária, né? A nossa agência ela atua nos povoados, onde a igreja não conseguiu chegar ainda, né? Então são povos que ainda não alcançados pelo Evangelho, pessoas que têm necessidade de roupas, pessoas que têm tanto necessidade do espiritual como social. Eu creio que todos que fazem parte do Sertão, eles são beneficiados, né? Então, tanto o pastor, que geralmente nós procuramos, todas as vezes que nós fazemos o impacto, nós conversamos com o pastor local, nós vamos atrás das necessidades reais da cidade, né? Depois os missionários em campo, né? Porque eles já estão há mais tempo na cidade, nos povoados, então eles sabem como fazer. Mas eu creio que os principais beneficiados realmente são os nordestinos, né? O povo sertanejo dos povoados, que são beneficiados com a palavra de Deus que é levada. Além do evangelístico, os trabalhos sociais que são envolvidos nessa caravana é muito relevante, né? As doações que vêm para ajudar o nordestino, porque o que o nordestino recebe é muito pouco, então não dá para ele sustentar sua família, ele precisa sempre de ajuda, né? E essas doações que vêm, vem muito acrescentar na vida do nordestino. Nós, pastores que estamos à frente do campo, nós levaríamos muito mais tempo para fazer o que o Sertão Clama consegue fazer em um impacto. Então, para nós, é de suma importância para o crescimento da obra do Senhor aqui. Próximos de nós, para fazer que o projeto aconteça, nós temos os irmãos que cooperam com a gente, com logística, administração, intercessores, nós temos pastores que nos aconselham. E indiretamente nós temos as igrejas que procuram o Sertão Clama para poder fazer os recursos chegarem no campo missionário. Muitas igrejas querem cooperar, mas não sabem como e nem por onde fazer isso. Então o Sertão Clama se tornou um apoio para essas igrejas poderem enviar os recursos e poder manter algumas obras missionárias no campo do Brasil, inclusive, principalmente, aliás, no campo do Sertão. Eu conheci esse projeto através da minha igreja, né? Da minha apóstola, né? Então sempre ela falava de missões e eu não entendia o que era uma missões, né? Na verdade, houve uma necessidade do pessoal de arrumar uma pessoa que estivesse disposta a chefiar a cozinha. E como Deus me gerou um cozinheiro, eu me dispus a vir e estar servindo a vida dos irmãos, estar servindo o pessoal aqui. O Sertão Clama, ele fez uma conferência em 2018 e eles publicaram assim na nossa igreja e eu me interessei e fui na conferência. A minha mãe veio no impacto do ano passado, em janeiro de 2019, e ela sempre foi apaixonada por missões, então eu sempre tive isso muito forte na minha vida. A nossa igreja começou com missões. Então, ano passado ela veio, ela se apaixonou pelo projeto e ela passou isso pra gente. Então hoje eu estou aqui e foi assim que eu conheci. Veio eu, meu marido, meu sogro, minha mãe, mais algumas pessoas da nossa igreja. Minha amiga Ana Paula mostrou um vídeo sobre Sertão Clama e ela disse, você quer ir comigo? E eu vi esse vídeo e meu coração, eu não posso explicar, mas eu sei, eu preciso ir para Sertão, eu preciso orar para esse povo, eu preciso conhecer essas pessoas aqui. E eu cheguei aqui em Brasil em janeiro de
19 e não é tempo, porque eu não falei muito português, eu acho difícil. Mas agora é tempo de Deus e eu estou aqui, eu estou muito feliz. Eu falei, Deus, eu preciso conhecer. E então eu fiz a inscrição, eu não tinha dinheiro para vir e pessoas me ajudaram, pessoas que falaram assim, olha, vai lá, alguém tem que fazer alguma coisa, eu não posso, vai você. E eu toquei. O ano passado eu estive fazendo um trabalho missionário no sertão do Piauí e eu voltei para São Paulo com meu coração com a chama acesa dentro de mim, pelo sertanejo, por anunciar o Evangelho, por perceber a carência, né, desse lugar onde parece que é esquecido por muitos que fazem a obra de Deus. Que me motiva a estar aqui é quando o Senhor nos diz que Ele nos deu o Ministério da Reconciliação e confiou a mim a palavra da reconciliação. Isso me traz uma responsabilidade muito grande. A palavra da reconciliação, ela está comigo e foi confiada por Jesus Cristo. Então eu tenho essa obrigação. Nada é mais importante que obedecer. Cristo em mim. Eu acho que a gente tem um dever de passar o que a gente já recebeu. E a gente vai em lugares que a gente vê que a realidade é muito diferente, né, cara? E a gente tem uma vida muito privilegiada e às vezes não dá valor, mano. Então acho que a gente levar um pouco disso, assim, para quem precisa é quase uma obrigação, assim, um dever que a gente tem. Eu acho que aqui nós viemos para servir, mas na verdade nós somos, né, recompensados por isso. O trabalho de voluntário tem edificado muito a nossa fé, principalmente nas casas onde vamos, o retorno que nós temos das pessoas, né, que a gente vai doar alguma coisa, não tem preço. É algo assim que Deus tem tratado diariamente no meu coração. O voluntariado surgiu na minha vida num período muito difícil, que foi quando da fase de falecimento do meu marido, que foi em outubro de 2018. E nesse momento eu fui desafiada a dar continuidade na minha vida, mas através do voluntariado. A minha intenção na hora, quando eu conversei para vir para o sertão, era poder estar ajudando na área aonde eu trabalho, que é o foco que eu quero levar para a minha vida, né? Mas como houve mudanças de cidade, Deus continuou falando para mim, vai embora, vai junto que eu tenho que te mostrar algumas coisas lá. Eu ingressei para professor de música. E através da música fui conhecendo jovens, tive o prazer de estar no dia a dia com os pastores, Igor e Cristina. E através deles eu fui vendo a forma, fui gostando, a forma de evangelismo que eu venho de algumas igrejas mais tradicionais. E gostei muito, minha esposa também, a gente veio a estar andando com eles. E nesse período a gente começou a aprender e hoje a gente põe em prática o que aprendeu. A gente evangeliza de uma forma mais simples, a gente conversa melhor com as pessoas, a gente tem mais tempo com as pessoas, o cuidar, o um a um direto. Me tornei um voluntário assim, pelo chamado que a gente já tem, que a gente já trabalhou em outros campos missionários. E hoje, nessa igreja que nós estamos atualmente, o pastor, a igreja nos fez a proposta de vir para cá para ser um voluntário aqui. Eu me tornei um voluntário porque, para mim, eu consegui me libertar da religiosidade de verdade, porque para mim religiosidade não traz liberdade, Jesus traz liberdade. E Jesus é isso aqui, somos teus pés andando em toda parte, somos tuas mãos curando e abençoando. E aonde morde? Onde junta mais alimentos? Vocês já repararam que onde junta, quando a gente come a bolacha, come alguma coisa, fica tudo aqui? Eu já tinha participado de um projeto social no período da faculdade no sertão. Foi de Piauí. E eu gostei muito de me envolver nesse projeto. E quando eu via o Sertão Clama,
junto à parte social, junto com o projeto de evangelização. Isso me motivou a fazer parte. Através desse trabalho eu percebi o quanto as pessoas realmente têm uma dependência, tanto econômica como espiritual. Então são pessoas que necessitam de uma retaguarda, de um apoio, e eu percebi que eu posso contribuir com meu conhecimento, com o voluntariado, para que essas pessoas tenham trazendo um pouco de dignidade para essas pessoas que aqui vivem com tanta dificuldade, com tanta privação de tudo, de carinho, de afeto e do básico que é o alimento socioeconômico. Você aprende a conviver em situações às vezes diferentes daquela que é o seu cotidiano, mas se você deseja verdadeiramente ser voluntário, você tem que lidar com todas as situações, obedecer uma liderança, obedecer um direcionamento e conviver bem com todos que estão ao seu redor. Joga para mim, ó. Que o nosso maior sermão não é com palavras, e sim com as nossas atitudes, né? Que a gente não precisa ficar falando palavras, escrevendo textos, mas sim a gente mostrando com as nossas atitudes, como se deve ser feito, como deve ser amando os outros, cuidando do próximo, né? Todas as vezes que vem um voluntário para o campo missionário, eles acrescentam muito na vida das pessoas. Eles conseguem impactar a vida do sertanejo, porque muitas das caravanas que recebemos aqui em Afrânio, eles tiveram um trabalho relevante. É um trabalho que não só agrega o evangelístico, mas o social. A principal característica do voluntário para ele vir para o sertão é ele entender a mensagem central da Bíblia, que é o amor. Independente da placa denominacional, independente da religião, você pode ser um voluntário e vir para o sertão, servir ao povo sertanejo. E às vezes as pessoas pensam assim, eu não sei pregar, eu não sei cantar, mas às vezes você é um dentista, você é médico, você tem uma profissão que pode estar ajudando aqui no sertão. Então, a característica principal de quem quer ajudar é justamente o amor. Eu acho que se você tem amor, você pode usar aquilo que o Senhor colocou na tua mão como profissão para estar abençoando o povo sertanejo. Ele é pai daquelas 4 menininhas que estão lá naquela casa, ele que está cuidando das crianças. Deus precisa dar graça para ele. Eu quero que vocês orem por ele agora. Quando a gente entende missão, a gente sempre acha que eu vou para a África, ou eu vou para um lugar onde as pessoas precisam muito. E eu consigo enxergar isso no meu lado profissional, eu consigo enxergar fazendo missão aqui com o pessoal, simplesmente a gente compartilhando uma experiência dentro do ônibus, ou eu contribuindo para a vida da pessoa de alguma forma. Então acho que missão tá muito linkado. Não existe fazer a obra missionária sem um espírito voluntário. E o Sertão Clama é 100% voluntariado. E quando você quer servir, quando você é chamado para ser um missionário, você tem que entender que você vai estar atendendo a necessidade de uma população, de uma nação, e é sempre uma necessidade envolvida, seja ela social, espiritual ou emocional. Não tem uma receita de ser voluntário. Existe um coração disponível para isso. Todo aquele que deseja ajudar alguém, abençoar a vida de alguém, ele pode ser voluntário. No caso do Sertão Clama, como nós estamos indo sempre no contexto do sertão do Brasil, que é um contexto muito árido, é um semiárido, né? E é muito sofrido, qualquer ajuda que chega é muito bem-vinda. Então tem a pessoa que ajuda, mas não consegue vir para o campo missionário. Ela não tem saúde, ela não tem estrutura espiritual para estar num lugar desse, ela não tem uma estrutura mental para suportar ver algumas coisas. E aí, eu entendo que é esse voluntário que faz a gente chegar aqui. Porque ele tem, além desses problemas, ele também pode ter um impeditivo do trabalho, da família, das responsabilidades de onde ele mora, na cidade onde ele mora. Então é esse voluntário que faz a gente chegar no campo, que envia recursos, que abençoa levando doações, que cuida para que as coisas cheguem até o sertão. E o outro lado é o outro voluntário que vem até o campo. E geralmente, nós do Sertão Clama, geralmente os nossos voluntários são pessoas muito comuns.
que não tem dinheiro para estar aqui, mas tem um coração que queima, que arde pelas coisas de Deus. Então, nós temos voluntários adolescentes, nós temos voluntários idosos que estão com a gente, que vêm para o campo com a gente, que enviam recursos, que vêm entregar o recurso em mão. Então, todos podem ser voluntários. A única coisa que nós pedimos é que o voluntário ame a Deus e que essa doação seja uma doação feita com amor. Nós deixamos sempre bem claro desde o começo de acomodação sertaneja, né? E o que implica nisso? Quer dizer que a gente não vai ter as facilidades, né, e os pequenos prazeres da vida, os pequenos luxos e mimos que a gente tem na nossa casa. Então, desde o começo nós deixamos claros, ó, vocês vão ter que vir com colchonete, né? Quem não tem colchonete, a gente vai tentar conseguir um colchão que não é aquele colchão de casa, um colchonete mesmo, alguma coisa mais simples, ou um colchão inflável. Né, e acaba com o passar dos dias, né, conforme os voluntários vão se adaptando ou não, acabam surgindo algumas necessidades que nós temos que fazer para que todos consigam chegar bem até o final do impacto. Alguns insetos assim que passam próximos da gente, né, a gente já acordou, eu mesmo já acordei umas 2 vezes com uns besouros no travesseiro já, com o barulho deles batendo asa. É zero luxo. A gente quer tomar, mulher, né? A gente quer tomar banho, quer arrumar cabelo, quer hidratar cabelo e quer fazer as coisas, mas não tem, porque a gente está assim, um baldinho de água para tomar banho de canequinha e lavar roupa e essas coisas. Tivemos que lavar os pratos na água parada. Né, todos compartilhando a mesma água. Pode jogar essa. Já está ensaboada? O banho no balde, a gente enfrentou alguns dias que não estavam tão quentes. Eu acho que isso foi difícil, foi desafiador. Os voluntários eles ainda não conseguem se adaptar à questão do uso da água, né? Nas grandes capitais é muito fácil a gente ficar minutos no banho, minutos com a torneira ligada, o chuveiro aberto. E aqui não é tão fácil assim, não só por questão de recurso, mas por questão de disponibilidade. Mas trazer um pouco desse choque de realidade deles para até mesmo eles aprenderem a valorizar, né, esses recursos que a gente tem tanta facilidade. Me ensinou a ser grata que eu tenho tanto e eu não percebo que eu tenho tanto. Ele tem que estar disposto a não se alimentar bem, ele tem que estar disposto a pegar uma enfermidade e voltar para casa com essa enfermidade e se tratar melhor depois. O voluntário que vai para o campo missionário fazer a obra, ele não pode pensar em nenhum tipo de aconchego. Ele tem que ir para o tudo ou nada. Ele tem que ir para comer o que eles comem. Ele tem que ir para beber a água que eles bebem. Ele tem que ir para fazer aquilo que chegar à mão dele para fazer. Ele tem que estar disposto a negar o seu próprio conforto, a sua própria vontade para fazer uma obra que é muito maior do que ele. Se ele está com o colete laranja mesmo, mas não importa. Ela vai com o Israel, a Miriam, Bruno e a Valdirene. A Meli está aqui. A Meli vai com a Vanessa, o Daniel e o Guilherme Pete Batista, é isso?
gostoso ver as outras pessoas vindo nos mostrar, nos mover, nos tirar um pouco de ficar só dentro da igreja e nos levar nas casas das pessoas, visitar. Então, assim, é bem gradativo trabalhar em comunhão com o povo, não só dentro da igreja, mas no povoado, nas casas, sair visitando. O que falta é isso, pessoas verdadeiramente estejam querendo fazer isso, trazer o evangelho, mostrar a palavra, estar ali direto com a pessoa, no 1 a 1, conversando sempre, discipulando, pessoas que estejam dispostas realmente, porque é difícil encontrar pessoas assim, muito complicado. Mas acho que a alegria e o entusiasmo por ver tudo o que está acontecendo acaba tornando insignificante esse sacrifício que a gente faz. As dificuldades missionárias, elas são muitas. Mas uma das dificuldades que eu acho, assim, muito difícil, é você converter os pastores para missões. Porque a visão de pastor é uma e a visão de missionário é outra. Não é que nenhum dos dois está errado, todo mundo está muito certo, todo mundo está muito... Mas é preciso equilíbrio. O pastor, ele tem uma visão da igreja, conforto para a igreja, ar-condicionado. O quanto mais ele deixa uma igreja bonita para os membros, melhor. Já o missionário, a visão dele é outra. Quando ele chega numa igreja, que ele vê, vamos dizer, 12 ar-condicionado, ele olha e diz, o pastor poderia comprar só 6. E 6, o dinheiro dos outros 6, ele investiria na obra missionária. Aí ele chega numa igreja e vê a igreja toda com cadeiras, assentos, almofadados, aquele conforto. O pastor está vibrando porque a igreja dele está toda bonita. O missionário não. O missionário ele entra e faz, metade disso aqui poderia ser investido na obra missionária. Então eu tenho esse linguajar, que a maior dificuldade é essa, converter os pastores para a obra missionária. Que ele tem essa visão de conforto, mas que ele também tem essa visão para a obra missionária. O quanto que é difícil isso. O missionário, ele exige muito amor, porque não é fácil ser um missionário. Porque o missionário, ele tem que abrir mão de muita coisa na tua vida, principalmente o teu conforto. Quando ele diz sim ao Senhor, e a igreja às vezes aplaude, muitas as pessoas aplaudem, mas quando ele está no campo, ele é sozinho. Mais do que de recurso financeiro, mas eles precisam de um apoio, de um amigo, de um abraço, de um intercessor para que esteja ali na brecha junto com ele, né? Eu recebo crítica familiar, pessoas tudo, falando que eu deveria largar isso porque isso não tem futuro para a minha vida. Segundo eles, que isso não tem futuro. Até a questão do meu próprio pai muitas vezes me criticar porque ele não entende isso. Muitas vezes, principalmente as pessoas que estão dentro da igreja, eles acabam julgando os missionários, né, que acabam cumprindo o ID, né. Então, já conheci missionários que foram para campo, começaram sendo abençoados pela igreja, financiados pela igreja, e depois de um ano, eles não tinham mais mantenedores, eles não tinham mais pessoas que orassem por eles. Então, assim, os missionários, eles são muito esquecidos, eles são muito menosprezados. Né? Eles que estão à linha de frente, que acabam renunciando família, renunciando a zona de conforto, né? Para cumprir literalmente o ID do Senhor, eles acabam muitas vezes sendo esquecidos. Eu já ouvi histórias de missionário tendo que orar para conseguir uma escova de dente ou um creme dental. Falta, às vezes, o que vestir, falta o que calçar e tudo, mas o próprio Jesus, ele veio, ele foi, eu considero ele como o maior missionário
para a minha vida. O próprio Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ele foi o nosso missionário de exemplo para nossas vidas, porque ele era um Deus, né? E veio como um homem, com a humildade de um homem. Não nasceu nos melhores hospitais da vida, mas num lugarzinho simples. E passou perrengue, passou fome, frio, perseguição, passou tudo. E tipo, isso encoraja nós hoje em dia para poder prosseguir, porque ele falou que nós iríamos passar por essas coisas, mas nós iríamos fazer coisas maiores do que ele fez. Eu e a minha esposa Denise estamos aqui no Sertão há já 4 anos, como coordenador de campo das bases que nós temos, são muitas bases, muitas cidades, mas prioritariamente nós estamos aqui para trabalhar no cuidado integral do missionário. Eu sou missionário há 27 anos e eu sei da dificuldade que o missionário tem de não ter esse cuidado, de não ter esse pastoreio de perto, porque ele está longe da sua igreja, longe dos seus pastores. Então é fundamental o cuidado missionário, seja ele na área de emocional, espiritual, né? E eu vejo muitas agências missionárias atuando já no sertão, mas há uma deficiência nessa questão do cuidado, porque o missionário bem cuidado ele vai dar muitos frutos. O missionário sem cuidado ele realmente não vai dar muitos frutos e ainda corre o risco dele voltar e deixar o campo. Existem missionários com depressão, existem missionários que os filhos estão querendo abandonar tudo. E muitas vezes o missionário tem que abandonar tudo para cuidar da família. Então a pressão espiritual sobre o missionário, a pressão emocional e física é muito grande. Aqui no sertão nordestino, o missionário ele sai para evangelizar, fazer as visitas nas casas dos sertanejos, e as casas são bem longe uma da outra, às vezes 3, 4, 5 quilômetros de uma casa para outra, né? Em estradas bem precárias, as estradas às vezes quase que não existem, tem que andar pelo meio do pasto, né? Então o carro quebra e dá problema no carro, problema de saúde, a seca, a falta de chuva, o sol escaldante. Então realmente o missionário ele vive aqui num contexto assim de bastante desgaste físico, emocional e espiritual. Ele está cumprindo o seu chamado, obedecendo uma ordem e de pregar o Evangelho, mas ele não recebe nenhum aporte por parte das lideranças para poder se manter e fazer o trabalho que deveria fazer, ou recebem um valor muito escasso e tem que se virar nos 30 para poder fazer algo limitado, quando se ele tivesse um aporte maior, ele poderia dar muito mais, oferecer uma qualidade de serviço maior. Essa conversa todo mundo já está careca de saber. Até quem está nas grandes metrópoles sabe que quem vai para o campo, ele está lá e seja o que Deus quiser. Mas por outro lado, a gente tem que lembrar também que quem envia o missionário, em sua grande maioria, também sofre onde está. Então eu não posso agregar um problema dizendo que, não, mas é porque o enviador, a igreja que enviou é displicente. Não é, porque ela está tão atarefada, está tão preocupada em fazer a roda girar onde ela está, que ela acaba negligenciando o missionário que está no campo. E eu sei que algumas dessas igrejas é por falta de cuidado e outras é por falta de organização. Então hoje, o que eu tenho percebido conversando com os missionários é que a maioria deles tem falta de liderança. E eles anseiam por liderança, eles formam o sertanejo, eles ganham o sertanejo para Jesus no campo, eles trabalham duramente, mas é um processo mais lento. A vida deles, assim como a do sertanejo, nos constrange, cara. Enquanto eu estou no conforto da minha casa, na minha cama confortável, no meu ar-condicionado, a galera está passando fome aqui por amor a uma causa, sabe? Me constrange e muitos podem ver isso e me achar como hipócrita. E de fato tem hipocrisia na minha fala. Tem hipocrisia na minha fala, porque o que é que eu faço diante desse constrangimento? O que é que você faz diante desse constrangimento? Somos todos hipócritas, sabe? Então essa minha fala, ela vem com muita tristeza e com muita hipocrisia também carregada nela. Porque eu sei das condições dos meus irmãos e o que é que eu tenho feito. É isso, cara. Como seria bom se hoje as igrejas do Sudeste, do Norte, enfim,
que não estão no contexto do sertão enviassem líderes para essas bases missionárias para passar um tempo com os missionários, para cooperar com eles, não para ensinar eles a fazer as coisas, porque na verdade quem aprende somos nós, mas estar junto, ministrar a palavra, orar pela família do missionário, suprir as necessidades desse missionário. Muitas vezes ele recebe um recurso da igreja, que é pouco, mas às vezes ele quer dar um sorvete a mais para o filho, ele quer levar um filho no McDonald's, ele quer fazer uma viagem com a esposa para sair do contexto do sertão, para descansar um pouco, talvez numa cidade próxima, e ele não pode. Então, como seria bom se as igrejas, se todos nós nos juntássemos e ajudássemos esses missionários para que eles não voltem, para que eles não saiam do campo, mas para que eles permaneçam no campo trabalhando. Para isso, nós precisamos colocar a mão no bolso e abençoar esses irmãos que estão no campo, porque é muito duro, é muito penoso. Porque sozinho ele não vai conseguir. E você sozinho também não vai conseguir. Então o reino de Deus ele é feito, né? Dessa junção de pessoas. E por conta disso, essa grande importância de a missão ter um trabalho voltado para esse cuidado, para esse pastoreio. Eu costumo falar que o missionário, o pastor, ele não deixa de ser ovelha. Ele continua sendo ovelha. E ovelha precisa de cuidado. Então ele cuida dos sertanejos e alguém tem que cuidar desses cuidadores, desses valorosos soldados de Jesus, que são os missionários. Mas existe um dono de tudo isso, que é o Senhor Jesus. E ele disse que não ia deixar faltar nada. E ele supre mesmo a necessidade dos missionários. Eu louvo a Deus por isso. Essa é a necessidade do campo, é uma das maiores necessidades que eu vejo. Tem muitas pessoas carentes, muitas crianças que precisam de alimentos. Na rua a gente falta bastante água, mas no interior tem muitas crianças carentes mesmo, de brinquedos, de alimentos, de um abraço, essas coisas assim. Falta necessidade de água, de roupa, de comida, né? Mas mesmo assim eles são acolhedores, né? Ele acolhe a gente com carinho e eles necessitam muito que outras pessoas venham nos ajudar, eles aqui no interior. As coisas que a gente vê, né? As pessoas, né? O sofrimento das pessoas. Porque às vezes a gente, quando está no convívio da gente, no conforto da gente, a gente esquece que tem pessoas lá fora que também precisam também. Aqui é um município muito bom de se viver, as pessoas são pessoas muito pacato, porém um pouco difícil porque não temos empresas para a gente trabalhar. Você chega num lugar desse, você não vê uma indústria, né? E eles trabalham muito com a roça, né? Com o agronegócio, com a agricultura, né? Com a sua horta, com a sua criação. E qual é o maior problema? A falta da água. Porque se não tem água, eles não plantam. Aqui chuva só tem 2 meses de chuva, né? Não é todo mês. Aqui começa o inverno, em janeiro, agora em fevereiro, aqui em fevereiro. Quando é de abril, aí já acaba o inverno. Fica 8 meses a chuva. Ontem mesmo eu estava conversando com a senhora e perguntando para ela como é que foi a colheita, o que ela plantou, e ela falou para mim, nós não plantamos nada, porque a chuva que deu não conseguiu molhar a terra para a gente colocar a semente. Aqui nós passamos uma temporada de 5 anos sem inverno, seca. E a nossa principal
A agricultura aqui é o que? Milho, feijão, só milho e feijão, porque as outras coisas não dá mais. Antigamente plantava palma, algodão, mamona, mas hoje não existe, é só milho e feijão e sorgo. Mas a chuva castiga tanto que tem anos que a gente aqui não tira nada. E aí sofre todo mundo, sofre o gado, né? Sofre o gado, o milho não cresce, o feijão não dá. Este ano, se não houver uma chuva boa para encher, nós vamos passar necessidade de água. Por quê? Porque além desses açudes que temos, nós também temos aqui a ajuda do governo federal, que é com os carros do Exército, que em cada 3 casas, são 3 pipas ao mês que eles colocam. Porque para a gente aqui, às vezes, para o cadastro, mas não vem para a gente. Para a gente mesmo, nunca veio, nunca abasteceu o sistema da gente. 30 dias, um pipa d'água por R$40. Aí vindo do açude do Barreirinho para cá, é R$50 para 30 dias. E do açude daqui a gente bota por 40. Aqui só bebe se o carro-pipa botar. Tudo pago, a não ser pago não bebe não. Se quer botar água na cisterna para vir ali do açude, é cobrado dos pipeiros. É 45. Ou então a gente não bebe, então é o jeito para pegar na lata, na cabeça. Então realmente nem toda a família tem esse dinheiro para pagar esse pipa d'água, para dar água à família, para beber, para lavar um prato. Nem para roupa não lava. Porque realmente se for comprar para fazer isso tudo, não dá. A gente compra o cloro e a gente coloca na água para ficar mais fina. Porque quando vai dando mais para o final do inverno, a água vai ficando barrenta. Se a gente encher as garrafas e botar na geladeira, fica vermelha. É dizer que é sujeira nas garrafas, mas não é, é a água. Se o cara não criar um bichinho, quando ele precisar, para um remédio, seja para pagar uma feirinha dele, ele não consegue fazer nada. Ele vai ter que buscar muitas coisas fora, que ele não cria nada, então ele vai ter que buscar fora. O último cara que pode conseguir alguma coisa é quem cria uma besteirinha na roça. E para criar essa besteira na roça é complicado, porque vai ter que ter uma ração. Aí tem aquele bicho lá, chega uma época que não chove no sertão, então geralmente vai ter que comprar muita ração para dar esses bichos. E eu vou falar uma coisa, eu já criei muitos bichos e hoje não tem condição de criar mais não, porque não chove no sertão. Hoje eu tenho 4, 5 ovelhas, já possuí gado, mas não tem condição de criar mais com a da chuva. De 2012 para cá é só seca no sertão aqui. Eu acho que poucos criadores que tinha aí, que gostavam de criar muito, ficou lá embaixo, porque realmente não tem condição de criar mais. Se Deus ajudar que tiver chuva no sertão, vai ter uma oportunidade para os criadores chegar de novo. Então não tem condições. Se não for conversar com o nordestino, dizer o que é que você está precisando, né? Eles sempre vão dizer, rapaz, eu quero que Deus mande chuva para nós. Eles não vão dizer, não, eu preciso de uma cesta básica, eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa própria. Não, eles vão dizer, eu preciso de uma chuva, porque eles querem lutar por seu próprio bens. Ele quer, com o seu suor, conseguir aqui, né? Emprego aqui é difícil. Quem quiser trabalhar, ganhar um dinheirinho, tem que correr para os projetos, o canal de irrigação, que é o Vale do São Francisco. Inclusive no período de seca, o pessoal sai, não tem trabalho o pessoal, que a dificuldade aqui é muito trabalho. E aí a maioria do pessoal sai para fora para trabalhar, nos projetos de irrigações, porque não tem trabalho aqui. Porque se não for para os projetos, não, Evandro, se não for para os projetos, não consegue, não tem ganho. Tem um benefício todos os anos, que é o Garantia Safra. Então, além do Garantia Safra, a maioria das pessoas vive do Bolsa Família. Aí só vive do Bolsinha Família. Aí não tem como que ser uma vida para não ser sofrida. Aqui é muito sofrido. A vida de um sertanejo é muito sofrida. São pessoas limitadas. São pessoas que muitas vezes não têm o que comer, não têm o que vestir, não têm o que calçar
e não tem aonde buscar, né? Aqueles que moram em cidade grande, em cidades que têm essa oportunidade, ainda que não tenham, mas tem aonde buscar. E o sertanejo, ele não tem essa oportunidade, porque são um povo muito carente, muito necessitado. E as regiões próximas a eles são pessoas que são iguais a eles. Então não tem aonde eles buscarem, ainda que eles desejam, mas não tem. Eu sei que você que está me vendo falar, talvez você nunca passou, você nunca dormiu uma noite sem comer. Não porque você não quis, mas porque você não tinha, né? Não, você nunca passou isso. E eu espero que verdadeiramente você nunca passe por isso, porque é uma dor terrível. Você dormir com fome sem ter o que comer. Você olhar para um lado, olhar para o outro e você não tem o que comer. É uma dor tremenda. Porque não adianta a gente levar a palavra de Deus, não adianta só levar isso, mas a gente precisa também suprir a fome física do ser humano. Isso é muito importante. Eu vejo que os governos, os nossos políticos, eles precisam investir mais na educação, porque para mim a educação é tudo, certo? Quando a gente vai ver os maiores problemas do nosso país ainda é a educação. A falta de acesso hoje à educação tem levado as pessoas, às vezes, até não aproveitarem muitos recursos que chegam até elas. Então, eu penso que é uma das formas, sim, de se investir nessa área, que é uma necessidade do nosso país, inclusive. Porque um povo educado é um povo que sabe reivindicar, é um povo que sabe, tem uma visão. E são pessoas jovens, com pouca idade, que têm toda uma vida pela frente, mas por conta da falta de educação de qualidade, a falta de cursos profissionalizantes, isso tem impedido que eles projetem um futuro melhor. A realidade é que eles têm que trabalhar desde cedo, mas não é a realidade que eles estudam, né? São as exceções. Mas é um povo extremamente batalhador, que tem muito a nos ensinar. Eu acho que se nós parássemos de olhar para eles como coitados e olhasse para eles como pessoa que tem algo a nos ensinar, cara, a gente ia sair daqui e ia explodir o mundo, sabe? Porque o que tem no coração do sertanejo é algo que só pode vir direto de Deus, cara. Não tem como vir de outro lugar, não. Isso está arraigado nele, seja até por questões religiosas mesmo. O povo sertanejo é muito religioso, muito católico, muito beato, né? E isso também tem muito a nos ensinar, esse amor, essa paixão por algo. E é isso, a vida do sertanejo nos constrange. Grandes centros, grandes prédios de São Paulo foram construídos pelos sertanejos. Aí tem um problema, porque quando eles vão até lá, alguns deles se perdem. Se perde por quê? Porque está sozinho, é uma cultura totalmente diferente. Quando você vem para o sertão, você acha, é Brasil, está todo mundo aqui pertinho, mas não é uma cultura muito diferente. Então, eles vão para lá, alguns se perdem, mas outros conseguem voltar. Mas é interessante que quando o esposo fala para a mulher, eu vou para São Paulo, vocês não imaginam o desespero que essas mulheres ficam. Porque ela já passa na cabeça dela, eu vou perder meu marido. Ou ele vai arrumar outra família, ou ele vai se envolver com droga, ou ele não volta nunca mais. Então é desesperador, porque você vê uma família quebrar. Quebrar porque não tem estrutura. Porque se tivesse o mínimo, que é a água, ele conseguiria trabalhar. Então, quando eu vejo as pessoas do sertão, eu vejo um povo que não tem oportunidade. Porque quando tem, faz acontecer. Porque quando tem oportunidade, como tem lá em São Paulo, prédios se levantam, sabe? Através das mãos deles. A gente tem visto o povo sofrendo porque o povo é esquecido pelo governo. E o fato do povo ser esquecido pelo governo faz com que nós possamos fazer o que era de obrigação deles. Mas se o governo fizesse o papel dele, talvez não existisse ONG e a nossa preocupação seria apenas com a alma, né?
mas a gente tem que se preocupar com o corpo porque os responsáveis não assumem esse papel, o papel que é deles de fato e de direito. O sertanejo é muito trabalhador, ele tem muito vigor por se alimentar tão pouco, por ter tanta necessidade, ele tem muito vigor. E o trabalho dele, ver ele trabalhando, ver o sertanejo indo para a roça todos os dias, mesmo sem chuva, um céu seco, um calor, mas ele está lá indo para a roça, preparando a terra, porque ele tem esperança de que vai chover, e quando chover ele quer estar preparado para poder colher. É maravilhoso. A dificuldade de quando a gente entra para os povoados, ver as crianças com o ensino precário das escolas, o alto índice de abuso sexual, o alto índice de alcoolismo com as crianças, das crianças, é uma tristeza. Há um tempo atrás, você ia no sertão e você não via muito contato de droga, você ouvia muito sobre o alcoolismo. Mas tem chegado a droga agora. E aí complica mais, porque agora a igreja precisa estar aqui. E assim, você vê garotos crianças, na verdade, que os pais não têm o que dar, e já aconteceu às vezes, nós já recebemos telefonemas dizendo assim, olha, precisamos de socorro, porque existe em tal lugar que as crianças estão tomando álcool na mamadeira. E aí você está lá na sua casa com uma pizza ou com um copo de leite lá do lado, você fica desesperado de imaginar que existe criança tomando na mamadeira álcool, pinga, porque é mais barato e ela vai tomar e vai dormir. Isso é desesperador. Isso me remete que a igreja precisa estar aqui. Que a igreja precisa estar aqui. Por causa do leite, claro, mas é por causa da esperança. Eu costumo dizer, Deus me deu uma visão um dia e eu falei, a gente tem que ir para entregar comida ou a gente tem que ir para falar do amor de Deus, porque a gente precisa das duas coisas, mas Deus me mostrou 2 pratos. Um prato tinha comida, bastante, e o outro prato estava vazio. E eu falei, Deus, esse prato de comida é o quê? E Deus falou para mim, esse prato de comida é quando vocês chegam e socorrem, mas o prato vai ficar vazio. E quando o prato ficar vazio, a única coisa que eles vão ter é a esperança, que sou eu. Então, quando ele tem a esperança, que é Jesus, ele, no dia que o prato estiver vazio, ele vai pedir o socorro, ele vai ter o socorro, que é Jesus. E eles vão ver a realidade deles mudar por causa do Evangelho, não é por causa da roupa, não é por causa da bola que eles vão ganhar, não é por causa do lanchinho da tarde. Tudo isso vai ajudar elas fugirem da vulnerabilidade, mas não é por causa disso, é porque elas vão chegar nessa idade e elas vão dizer, eu conheço o Senhor Jesus. Eu conheci o Senhor Jesus, então ninguém abusa mais de mim, ninguém vai abusar da minha mente moralmente, ninguém vai mais abusar de mim sexualmente, ninguém vai mais me humilhar, porque eu sei quem eu sou em Deus. E essa é a coisa mais fantástica que Deus vai fazer no sertão. Desculpa. Ver as crianças, ver a esperança das crianças, poder imaginar que essas crianças vão poder dobrar o joelho na beirinha da cama, às vezes sem cama, poder dobrar o joelho porque elas aprenderam com alguém a dizer, Senhor Jesus, guarda a minha mãe, guarda o meu pai, guarda a minha vida. Eu o aceito como Senhor da minha vida. É maravilhoso. Vale qualquer sacrifício, vale qualquer parceria. Vale muito a pena deixar as intrigas de lado, deixar os problemas de lado e seguir em frente, avançando com a pregação do Evangelho. Então, hoje nós queríamos falar com vocês o porquê tem essas fotos aqui nessa parede.
Ontem nós trabalhamos com as mulheres sobre autoestima, falamos sobre a identidade que elas têm em Jesus, que não é porque vai para a roça, que tem calo na mão, que não cuida da pele, que ela não é feminina. E nós ontem trouxemos essa identidade, que Deus a ama como ela é e que ela pode ser mais bela. Poderia contar mais, porque por muitos tempos eu já fui pregando essa palavra. Aleluia! E Deus tem feito grandes coisas. Então creia que Deus vai curar o que você está pedindo. Chegue na sua casa, bote aonde precisar. Se for no coração do esposo, você coloca, receba. Então, essas fotos aqui, pra gente é muito normal. Você vê a gente fazendo pose, tirando foto, mas quando você pega uma sertaneja e você vê uma foto assim, ó, com um sorriso, fazendo pose, mão na cintura, isso aqui é o máximo para elas, porque elas não estão acostumadas. Então, a minha alegria de ver esse quadro aqui é saber que a palavra foi passada. É saber que quando eu olho essa foto e eu vejo esse sorriso aqui, ó, é saber que ela entendeu quem ela é em Deus. É saber que ela entendeu que ela pode ir para a roça, que ela pode não ter uma maquiagem, mas ela tem Cristo dentro dela. E aí ela tem esse sorriso aqui, ó. E foi o que ontem nós trabalhamos com as voluntárias aqui, com as mulheres. Então esse quadro aqui, na verdade, para nós é um presente. Na verdade, nem é um presente para elas, é um presente para nós. Porque a palavra foi passada, que a identidade da sertaneja seja firmada em Jesus Cristo. E foi o que nós trabalhamos ontem. Todas as caravanas que a gente recebe aqui, todos eles têm um trabalho voltado para as mulheres, que vem falar da importância da mulher. A nordestina ela se sente muito inferiorizada, então muitas das caravanas que vieram aqui acrescentaram muito. E tivemos um crescimento muito grande na área feminina. E a gente agradece muito essas caravanas que vêm aqui para acrescentar conosco. Precisamos muito de ajuda. Saudade da minha terra, das crianças e dos animais. Saudade da minha roça e dos meus canaviais. Saudade da lua cheia, da lua nova também. A Igreja do Senhor Jesus tem uma mensagem. Ela não só beneficia o homem, ela não só faz uma obra social, mas ela tem uma mensagem, essa mensagem que salva e que liberta. Essa mensagem que vai cuidar deles, essa mensagem que vai trazer esperança para eles. Então é por isso que nós que temos essa mensagem devemos ir, temos que ir, não podemos desistir e o Evangelho precisa chegar nessas pessoas para que o nome de Deus seja glorificado e para que a esperança chegue até o sertanejo, para que ele tenha esperança. A dificuldade do sertanejo, as dificuldades são muitas, mas com a presença do Evangelho, com a chegada do Evangelho, eles começam a ter esperança e o Senhor começa a suprir as necessidades deles em vários aspectos, em muitas coisas, familiar, no companheirismo do marido com a mulher, deixando a bebida, parando de levar o filho para um prostíbulo, parando de vender o filho, parando de dar o filho para quem chega na porta da sua casa porque você não tem condições de criar o filho. O Evangelho é a esperança dos homens e nós temos esse Evangelho, nós temos essa palavra de restauração, de mudança de vida, de mudança de ambiente. Tem uma canção que eu fiz que diz assim, quando eu resolvo obedecer, muda a cena, muda o lugar. Quando eu desejo obedecer, muda tudo. Então eu estou no mesmo lugar, mas agora eu enxergo de um jeito diferente, eu percebo coisas diferentes. Mudou todas as coisas, porque a esperança entrou aí. E a esperança é o Senhor Jesus. Poder vivenciar.
ensinamentos que vocês trouxeram pra gente. E cada um de nós aqui, eu tenho certeza, que vai fazer algo diferente. Porque vocês trouxeram isso pra nossa vida, trouxe esperança, trouxe fé, trouxe alegria pra nossa vida. Muita paz pra gente. Então, assim, a gente ficou muito feliz mesmo por vocês estarem aqui. Eu acho que nós nunca fomos tão contemplados com tanta bênção, igual foi essa semana. Que a semana foi de grande bênção, foi de vitórias que cada um de vocês. É verdade. Na nossa vida. Então, essa lembrancinha aqui é uma pequena homenagem. A gente queria contemplar cada um de vocês com uma cesta dessas. Mas a gente reuniu todo mundo aqui que está aqui para homenagear vocês com os produtos de nossa região. Nossa cidade é conhecida como a capital do doce. Então, aqui são coisas da nossa região, viu? Para todos vocês, porque vocês merecem muito mesmo. Que Deus abençoe cada dia, que vocês nunca deixem de realizar esse trabalho. Hoje quero dedicar um sentimento de agradecimento a esta maravilhosa equipe. Cada um de vocês provou ser um elemento valioso e indispensável nessa conquista alcançada. Afinal, o sucesso de um projeto depende do empenho de cada um dos membros de uma equipe. E todos vocês demonstraram grande determinação e dedicação e principalmente um incrível espírito de equipe. Sem sacrifício e trabalho, duro nada se consegue. E toda esta equipe é prova disso. O caminho pode ter sido difícil, às vezes até demais, mas todos souberam manter a confiança uns nos outros e nunca desistiram ou afastaram o olhar da meta. Hoje colhemos os frutos dessa dedicação e agora desfrutamos do triunfo. Todos estão de parabéns e merecem um sincero agradecimento pelo trabalho feito. Parabéns e obrigada, equipe. Quem recebe o cartão? Vai, boiadeiro, que a noite já vem. Leva o seu gado, vai pra junto do teu bem. De manhãzinha vou seguindo pela estrada, minha boiada invernada eu vou levar. São 10 cabeças, é muito pouco, é quase nada, mas não tem outras mais bonitas no lugar. Vai, boiadeiro, que a noite já vem. Leva o seu gado, vai pra junto do teu bem. De tardezinha na cancela da morada, minha rosinha vem correndo me encontrar. É miudinha, é muito nada, mas não tem outra mais bonita no lugar. Vai, boiadeiro, que a noite já vem. Leva o seu gado, vai pra junto do teu bem. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz, guardando recordações as terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá desci. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa solta um sorriso, mas a primeira de Pernambuco, a inveja não prosperou. Deu lugar pra dar alegria, São João de Afrânio comemorou. Vou falar pra seu Jossa, pra falar com Frei José. Deixa eu celebrar a missa, vem cá dona, vem cá mulher. Ei, Afrânio, eu te amo minha raiz, doce
sua energia me faz feliz. Vamos pra reza e depois vamos pra festa. Hoje é dia de divino, dia de devoção. Tem alvorada, começa de madrugada. Já chegou o novenário e a festa de São João. Ei, Afrânio, eu te amo, minha raiz. Doce cidade, sua energia me faz feliz. Lá em Caboclo também tem outra novena. E depois tem outra cena, tempo de reunião. No ano novo a esperança se renova. O meu povo vai embora, vai pra longe do sertão. Ei, Afrânio, eu te amo, minha raiz. Doce cidade, sua energia me faz feliz. Tô com saudade, com desejo, tô com pressa. Vou voltar pra minha terra, vou voltar pro meu São João. Já tem amor, tem uma morada, começa de ei, Afrânio, eu te amo, minha raiz. Doce cidade, sua energia me faz feliz. Rapaz, errei uma letra aqui, ó, da música. Mas tá bonito. Era no caso, era pra errei a letra aqui. Poxa vida, não, mas valeu não. Rapaz, tá. Quem escreveu essa letra? Mas assim, foi Valber Ramos, aqui de Afrânio ele. Ele é neto de. Sobrinho de uma escrivana aqui que tinha um cartório aqui na época, aqui em Afrânio. Faz esse negócio ela tinha um cartório, né? Aqui em Cartório? Não, na época era Deus Humilde.